começando mais um Plano Detalhe aqui no Portal do Zé Cato, e hoje eu tenho a alegria de receber aqui comigo o Cristóvão Muniz, coordenador do FICA, Festival de Cinema Ambiental de Garopaba, mas que acontece também em Imbituba e em Florianópolis. Bem-vindo, Cristóvão. Obrigado, Marina, sempre um prazer. Massa. E junto com o Cristóvão, para conversar com a gente, então, vou receber também, junto com o evento que começa hoje, no dia que a gente está gravando, 11/11, terça-feira, aqui na Bugio Centro, em Floripa, o Chavoso da USP. Bem-vindo. Obrigado, satisfação, muito prazer. Muito prazer, obrigada, Thiago Chavoso, e também o Cris, né? Cris, com toda a intimidade já, Cris, que a gente se viu tanto já. É isso. Cris também coordena o FLACA, né? O Festival de Cinema Latino-Americano de Cinema Ambiental, que rolou semana passada. Incrível, todos com essa pegada, essa curadoria ambiental, né, Cris? Então, para apresentar o FICA, para quem ainda não conhece, que vai de 11 a 17 de novembro, aqui no litoral catarinense, queria que você contasse para a gente sobre essa curadoria ambiental, né, Cris? Muita gente não tem tão claro assim a conexão das temáticas ambientais com as temáticas sociais, né? Sim. E por que o Festival de Cinema Ambiental está trazendo temáticas como a questão da colonização, da Palestina, né? Por exemplo, com o filme de hoje, que vai ser apresentado Nota sobre um Desterro. Então, como que é essa curadoria ambiental social de vocês? Então, acho que mundialmente, né, Marina, o entendimento do que é cinema ambiental, ele é muito mais atrelado ao que a gente chamaria de cinema socioambiental. Né? Então, a maioria dos festivais do mundo trabalha com essa curadoria aberta ao socioambiental, mas usa o nome ambiental. Né? O pessoal, quando a gente, né, faz uma primeira conversa, o Festival de Cinema Ambiental, muita gente acha que é uma coisa Discovery Channel, que é, né, os animais na África, que bonitinho, o urso panda, a baleia. Tem isso também, né? O festival se propõe a isso também, né? A fazer essa discussão mais de natureza. Mas a gente, né, o cinema ambiental, né, falando como um todo, ele considera o meio ambiente não como natureza, né, mas o ambiente é essa inter-relação entre o ser humano e o restante da natureza, porque a gente é parte da natureza, né, sem nenhuma dúvida. Então, a curadoria é sempre pensada nesses termos, né? E aí a gente tem um time de curadores que também vem, né? Eu sou biólogo, por exemplo, de formação, tenho mestrado em zoologia, então venho de uma área mais ambiental, mais pura, digamos assim, mas a gente tem sociólogos, a gente tem fotógrafos, a gente tem cineastas, a gente tem... Então também no time de curadoria a gente tem engenheiro, né? No time de curadoria, engenheiro agrônomo, né? Está mais ligado também ao meio ambiente, assim. Mas o que a gente busca, né, e a nossa curadoria, sem nenhuma dúvida, ela é muito mais política do que técnica, né? A gente leva em consideração a parte técnica dos filmes, fotografia, som, tudo isso, mas é uma curadoria política, é uma curadoria para trazer filmes que de temáticas que vão influenciar, que vão trazer grandes debates, que vão trazer debates importantes, né, que a gente considera importantes hoje para o mundo. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma mostra, né, anticolonial, né, em homenagem ao Frantz Fanon, né, que estaria fazendo 100 anos esse ano, a gente quer dizer isso, né? A gente quer dizer que os processos de colonização foram extremamente e são, né, extremamente cruéis, extremamente absurdos, que destroem o meio natural, que destroem, né, o meio humano, né? Então, trazer um filme como esse de hoje, né, sobre a Palestina, tem tudo a ver com o que se trata como cinema ambiental no mundo, né? Perfeito. O Nota sobre um Desterro, então, que é o filme que vai estar sendo exibido hoje, né, no dia que a gente grava, é uma coprodução Brasil-Palestina desse ano, acabou de passar, né, na Mostra de Cinema de São Paulo, um filme super recente, um documentário. Tem direção, né, do Gustavo Castro, e acho muito interessante a gente falar sobre isso que você está explicando, né, a questão ambiental com outras temáticas que vão se enraizar nesse guarda-chuva, a questão do racismo ambiental, né, atualmente está rolando agora, coincidentemente, a COP30, que vai ter que discutir a questão do petróleo na Amazônia, do extrativismo, então, ambiental, intervenção do humano, natureza, dentro desse meio ambiente, né, que a gente gosta de se separar bastante da natureza lá, e nós não somos natureza, né? Então, trazendo esse filme, Cris,
que vocês vão debater hoje com a participação sua, né, Thiago? Queria que os dois quisessem comentar, assim, como a gente pode relacionar o que está acontecendo através desse filme, né, que busca retratar a questão da colonização, do genocídio de um povo, né, assistido, que a gente está presenciando agora na Palestina, relações muito fortes com o Brasil, né, então por isso que eu imagino que a curadoria faça todas essas interlocuções. Como que está a expectativa de vocês para o debate sobre esse filme, né, para fazer conexões com o que está acontecendo no Brasil, principalmente na questão da colonização dentro da temática ambiental, né? Se quiser comentar, Thiago, sei que foi grande a pergunta, fica à vontade. Minhas expectativas estão altas, estão grandes, são assuntos muito importantes, relevantes, urgentes, assuntos que eu debato bastante, né? Confesso que tratando mais da realidade brasileira, mas sempre trazendo a realidade palestina também, né? Inclusive esse ano eu tive uma grande... como que eu posso dizer, polêmica aí, que foi no começo do ano, no Carnaval em Salvador, quando eu arranquei a bandeira de Israel, de alguns turistas israelenses que estavam lá, rasguei essa bandeira, enfim, como uma forma mesmo de protesto contra esse genocídio, né, porque eu interpreto dessa forma que hastear essa bandeira de forma orgulhosa, né, comemorativa, é uma forma de até mesmo celebrar esse genocídio, e tendo toda a preocupação que eu tenho com o genocídio do povo brasileiro que está nas favelas e periferias e aldeias e quilombos, né? A população negra, a população indígena, a população periférica, eu preciso me solidarizar com o que acontece na Palestina, né? E entender quanto que essas lutas estão conectadas, o quanto que esses massacres estão conectados, né? Inclusive pelos armamentos usados em ambos os casos serem os mesmos, serem importados de lá para cá, pelo governo da Bahia, inclusive, pelo governo de São Paulo, inclusive, pelo governo do Rio de Janeiro, no mesmo dia em que teve esse massacre recentemente, né, nos complexos do Alemão e da Penha, teve um massacre em Gaza também, que mataram lá pouco mais de 100 pessoas, né? Ou seja, uma coisa extremamente semelhante que aconteceu aqui no Brasil, e com esse discurso de combate aos criminosos, que lá é os chamados terroristas do Hamas, né? E aqui os chamados traficantes das facções. Então, existe um mesmo discurso que legitima um mesmo massacre feito de uma mesma forma, com as mesmas armas, né? E a nossa luta tem que ser também a mesma, tem que ter a mesma solidariedade, a gente precisa se conectar e aprender uns com os outros. Perfeito. Você quer comentar? Nossa, depois dessa resposta... Então vou emendar numa... maldade, né? Já que você tá falando. Tá perfeito. Então vou emendar numa da importância de eventos como esse, né? O FICA não só exibe filmes, os festivais têm essa importância de propor debates, né? É um momento onde a gente não assiste e vai embora, mas a gente tem a oportunidade de fazer aquilo que tá raro hoje em dia, que é se comunicar, conversar em pequenos grupos. Isso é muito revolucionário, né? A galera da Margot Filmes, que vai estar com Pedra Vermelha no festival também, que tá falando da questão das hidrelétricas, né? No Oeste Catarinense também estava falando sobre isso. Os pequenos grupos, essas reuniões são muito transgressoras no momento onde a gente tem aí as grandes mídias sempre favorecidas pelo algoritmo da extrema-direita, né? Então é muito difícil a gente furar essas bolhas. Acho que é importante os debates que vocês propõem aqui. E como que vocês veem, assim, essa possibilidade de a gente furar as pequenas bolhas com esses debates? É possível? Como que a gente pode fazer com o trabalho de comunicação e de difusão que você, como produtor do evento, faz, né? É de extrema importância, né, Marina? A gente hoje é muito feliz, né, de conseguir, ao longo dos últimos anos, estar fazendo esse tipo de trabalho, né, em vários eventos, em cineclubes, em festivais, né? A gente tem conseguido, e sempre com essa intenção, né? A gente exibe filme, seja com as crianças da mais tenra idade, né? E aí faz um bate-papo, né? Óbvio que o formato é outro, mas até com as crianças a gente tem debates excelentes e as crianças trazem muita coisa legal, né? É surpreendente, assim. Elas estão vendo acontecer, elas têm muita informação, né? A criançada está muito ligada. E para os adultos, né, eu acho que faltam espaços, né? A gente, nos últimos anos, em Florianópolis, acho que no estado todo, a gente tem um recorde aí de cineclubes, por exemplo, mas ainda são muito poucos. Então, a gente faz um cineclube lá no Rio Vermelho. Mas nos ingleses não tem, em Canasvieiras não tem, né? Na Trindade tem por causa da universidade, mas você pega, né, o extremo sul da ilha, o Campeche, não tem um cineclube. Então, assim, a gente precisa fomentar esses espaços acima de tudo. O festival é só uma das janelas, mas não dá pra gente ter espaços anuais,
né? A gente precisa de espaços de dia a dia, de continuidade, por isso que o cineclube é muito importante, né? E trazer pessoas, né? Acho que o Thiago aqui hoje, ele ajuda a trazer um público que de repente não viria normalmente para assistir um filme sobre Palestina. E que eu tenho certeza que vai se emocionar, porque vai estar aqui também, né, o produtor do filme que esteve lá filmando, vai estar aqui a Vanessa Salum, né, da Frente Palestina Livre, que está em contato direto com a Palestina, com os palestinos, que está vendo sofrimento no dia a dia e consegue comunicar isso muito bem, né? Então, assim, a gente tem que fazer esse trabalho de fomentar o público, trazendo um nome como o Thiago, né, que tem, né, a rua está lotada, né? E eu faço eventos aqui terça-feira direto e eu nunca vi a rua desse jeito, né? Então é importante a gente ter esses nomes que tragam esse público para discutir de repente um assunto que não viria normalmente, né? Então acho que o trabalho vai por aí, né? De realmente trazer a galera para a roda, para conversar, para debater e para chegar na conclusão, né, que a gente já chegou, né? De que esse sistema que está aí não dá certo, né? De que o genocídio de lá é o genocídio daqui, cada um com as suas características, mas é a mesma coisa, né? De que o petróleo na Amazônia vai trazer um prejuízo ambiental de séculos para frente. Tá maravilhoso. Desculpa. Olá. Ok. Esse é um momento. E aí, querida? Certo. Tudo bom? Olá, independente. Galera da casa, né? Galera que trabalha na casa, Thaísa da comunicação. Continuando esse assunto, Cris, que tu traz muito sobre a presença da comunidade, né, que se reúne por um interesse em comum, né? Então, talvez a gente esteja num momento de reocupar o Centro-Leste aqui com o que a gente chama de comunidade, né, que não é só pela região aqui do centro, que foi bem dividida, né? Inclusive, a nossa Hercílio Luz era um rio que foi, né, totalmente acimentado e por aí vai. Só quem conhece a história da comunidade, que ficou geograficamente isolada do lado de lá, né, e da comunidade daqui que foi organizada pelos prédios, então é difícil a gente se reunir em comunidades de interesse para debater temas, né? E talvez o Thiago possa colaborar bastante hoje para trazer essas pessoas para o debate, entenderem que é um assunto do nosso interesse, né? Quer comentar um pouco, Thiago, sobre isso, sobre como trazer as pessoas para debaterem esses assuntos que às vezes não parecem pertencentes, parecem longe da nossa realidade, de escala 6x1, por aí? A gente estava conversando mais cedo sobre como muitas pessoas acabam colando nesses eventos que eu participo, ou que outros comunicadores participam, menos para ouvir sobre o assunto e mais para ver a gente, né? Mas acabam sendo obrigados a ouvir o assunto. Se eles querem tirar uma foto com a gente, vai ter que ficar até o final para que isso aconteça, né? Então, querendo ou não, vão ouvir sobre esse assunto. E aí eu acho uma coisa interessante da minha comunicação na internet, nas redes sociais, né, que eu foco em determinados assuntos e isso faz com que eu atraia um determinado público que talvez não entenda, não conheça, não se interesse por outros assuntos, mas em algum momento eu levanto esses outros assuntos também, que vai obrigar aquele público a ver aquilo, né? O que eu quero dizer com isso? Eu fiquei conhecido principalmente por ser um jovem periférico, negro, que está
que está, na verdade, que eu estou na USP ainda agora como aluno ouvinte lá na Faculdade de Direito, e eu vou fazer o mestrado lá. Mas enfim, que está na maior universidade do país, da América Latina, e que está inspirando outros jovens periféricos tanto a estudar, quanto a tentar entrar na universidade, quanto a se manter na universidade, voltar para a universidade. Então, gira muito em torno disso, né? A minha... Enfim, a minha imagem pública, minha persona pública, né? E aí, junto disso, vem outras coisas que são, entre aspas, secundárias, né? Então, por exemplo, né, eu sou vegano, eu sou da comunidade LGBT, eu sou, enfim, eu defendo uma série de pautas, a questão palestina, mas isso não é o que está central ali, né? Muitas pessoas não começam a me seguir por causa disso, é por outros motivos, mas aí conforme vão me acompanhando, vão entrando nos meus vídeos, nos meus conteúdos, vão acessando esse tipo de debate que não acessaria naturalmente, né? Ou então vai acontecer isso, vão chegar nesse tipo de evento, muitas vezes não necessariamente por causa do tema, mas para me ver, mas vão ser obrigados a ouvir sobre esses assuntos. Então eu acho que essa é uma estratégia, sim, uma tática, uma estratégia de comunicação, de atrair pessoas para determinadas pautas e determinadas causas, e eu acho da hora poder estar contribuindo aqui dessa forma. Obrigada. Queria terminar então, para não tomar muito tempo de vocês, tem que descer, porque hoje está acontecendo, né, a exibição e o filme aqui, mas sobre como também, né, Cris, vocês vão ter uma oficina com a Sara Borém sobre a questão da produção, né, de eventos socialmente, né, ecologicamente sustentáveis, essa pauta para a gente da produção, não só de cinema, mas de qualquer tipo de evento cultural. É uma preocupação, uma exigência até que a gente se preocupe com isso, mas nem sempre o orçamento vai corresponder às nossas decisões, né? Então, como que a gente poderia pensar isso? Como que você trazer essa oficina vai ajudar a galera a se preocupar com a questão ambiental sem que a questão da economia do orçamento seja o ponto determinante, né? A gente tem que pensar na redução do impacto ambiental, e essa é uma economia bastante importante no momento de redução de danos, que é muitas vezes só o que a gente pode fazer, né? No momento como esse. Não tem como reverter tudo. Vamos ser esperançosos, né? Os debates do Flaca foram para a gente esperançar, né? Acho que esse é o trabalho incrível que vocês fazem, de nos ajudar a vir aqui, sair motivados, sair fortes para lutar. Mas como que a gente traz a questão econômica junto, né? Sem esquecer, sem achar que ela não faz parte das decisões ecológicas, né? Sim. A gente tem a sorte de ter a Sara na equipe, né? A Sara, além de tudo, é produtora, né? É uma engenheira sanitarista, né? Tá fazendo um trabalho super importante aqui no Centro-Leste, né? De Floripa, com a coisa dos resíduos, né? Então, de recolhimento de resíduos e tal. Ela tem trabalhado em diversos festivais, né? Todos esses grandes festivais que têm passado por Florianópolis aí, de música e de outras temáticas, a Sara geralmente está envolvida nessa questão dos resíduos. Então, é uma profissional que traz essa experiência, né? Traz a experiência, isso que eu acho muito legal dela, ela traz a experiência da produção, né, de ser uma produtora aí que faz os eventos acontecerem, e traz a experiência da questão da gestão de resíduos. Então, quando você une essas duas coisas, aí ela é a melhor pessoa do mundo para falar para quem está fazendo eventos, né, de como trabalhar essa questão, né? Então, desde o copo reutilizável até o recolhimento de maneira correta, né, porque às vezes, né, o próprio recolhimento ele gera o problema na frente, porque aí você não consegue utilizar o material pela maneira como ele foi recolhido. Então pensar no ciclo, né? Pensar no ciclo como um todo, né? Então tudo isso a Sara é a craque que a gente tem por aí, né, para poder dimensionar isso e conversar sobre isso. Então a gente vai ter a oficina dela, eu acho que na quinta-feira, mas a gente também tem oficina de fotografia e de audiovisual, né, de audiovisual lá com a Michele Radhassá, né, que é uma cineasta lá de Garopaba, incrível, e o Jorge Pacheco, também é outro menino super jovem, mas incrível, sabe tudo, e uma oficina de fotografia com o Flávio Veloso, e sempre naquela perspectiva, né, de usar essas ferramentas como armas de luta. Eu acho que isso que é importante do festival também, né, a gente encara o audiovisual como uma forma de luta. Né? Então, quando a gente tem um filme que, né, a gente vai exibir na sexta-feira sobre mulheres quilombolas, né, ou como a gente tem um filme feito por um indígena, que é o Ney Pancararu, né, ou o filme que vai, né, fazer o encerramento ali no sábado do festival,
que é dirigido por 3 mulheres indígenas, né, a gente está encarando isso como forma de luta, né? Extremamente racista. Então muita gente que me acompanha é por conta disso, né? Porque é um jovem periférico que quer entrar na universidade, que está resistindo dentro da universidade, né? Então tem muitas pessoas que me seguem por conta disso. Mas a principal pauta que eu levanto é a questão da violência policial. Porque apesar de sim querer ver nossos jovens, adolescentes periféricos, negros, indígenas dentro das universidades... Em 2018, a vontade era retratar o povo palestino sem entrar em áreas de conflito. Mas em 2023, tudo mudou. A mulher tem uma raiz mais firme. Ela não vende tão fácil a terra. Volveré, volveré por esse caminho que ayer me alejó, al rumbo del ave que vuelve a su nido buscando un alivio para su dolor. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.